Oi! Hoje é resenha do conto A Porca, de Tânia Jamardo Feiles. Era uma vez um menininho que vivia na roça com a sua família, a mãe, o pai e alguns irmãos. Mesmo pequeno, ele já tinha uma certa consciência de si mesmo. Ele tinha medo de muitas coisas, praticamente de tudo, como por exemplo o vento, o escuro e até de alguns animais. Outra coisa que lhe causava temor eram as brincadeiras com seus irmãos para com ele, viviam importunando. Mas também ele achava curioso que o medo que ele sentia pelos animais não era o mesmo que sentia os seus irmãos. Eles brincavam com as galinhas, os porcos. Inclusive uma irmã dele tentava a todo momento pegar um vestido e colocar na porca como se fosse uma boneca. Ele achava interessante como eles se aproximavam dos animais, muito, mas também achava mais curioso ainda quando vinha o destino de todos esses animais, porque afinal de contas, um dia eles seriam abatidos. E quando isso acontecia, quando chegava a hora do almoço, do jantar, ele estranhava como os irmãos esqueciam que estavam comendo algo que eles estavam brincando horas antes. Mas o animal que mais lhe causava medo era justamente uma porca grande, enorme. E um detalhe interessante, a mãe dele se assemelhava muito com esse animal, porque também era grande, gorda, gigante. E essa porca um dia estava para parir, mas de repente ela abortou os filhotes. E desse momento inesperado aconteceu algo que eu não vou dizer porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. A Porca foi publicado por Tânia Jamardo Feiles em 1978 e essa autora nacional não tem uma obra muito extensa, na verdade apenas 6 volumes publicados, 3 deles romances e os outros crônicas e contos. Isso porque ela começou lá no comecinho da década de 60 e depois partiu para as, digamos, causas sociais, se meteu em política. Mas mesmo assim, passando décadas e décadas sem publicar constantemente, ela continuou fazendo algo que a gente pode comentar. Ela tem uma obra chamada O Beco da Velha, que consta de 19 volumes, com cerca de 7.700 páginas, que está lá registrado na Biblioteca Nacional, mas ela não publicou ainda tudo. Parece que o primeiro ou o segundo volume ela já o fez. Mas é praticamente isso, uma recordista aí, pelo menos em números. Bom, não importa, o que importa é este conto de agora, A Porca, que apresenta uma narrativa interessante. Ele é dividido em 3 atos praticamente, mas não é exatamente uma passagem de tempo que acontece entre eles. Mesmo porque em todos esses atos a escritora não faz uma narração contínua, ela fica mostrando pequenos detalhes do que acontece ali com aquele menininho ali na roça onde ele vive com a família. Não é uma grande narrativa, por assim dizer, um enredo que tem um começo, meio e fim. Ela basicamente apresenta uma situação vivida ou um medo vivido pelo garoto e depois só apresenta o que acontece com ele ao final, quando acontece um evento muito chamativo. Um detalhe desses 3 quadros que ela coloca é que o segundo, na verdade, é uma imaginação, um perigo que o menininho sente a respeito de uma caixa d'água, que é um outro de seus medos. Mas basicamente fica nisso. Ela apresenta ele sentindo medo ali da caixa d'água e não afeta muito o resto do texto. Realmente é só um exemplo do medo dele. E desse medo todo a gente pode achar alguma referência lá no final? Sim, também. Digamos que ele tenha um novo medo alcançado quando a história se encerra. Mas que é repetitivo, isso é. Minha avaliação do conto. Esse é o tipo de texto que realmente não tem um enredo típico com começo, meio e fim.
ele só apresenta alguns extratos de história aqui e ali para que a gente possa juntar e formar um conjunto interessante. E realmente não dá para dizer que ao final a história tem um fecho que se completa de forma bem atraente e que condiz com alguns elementos apresentados que eu não comentei antes lá no começo, que é a relação da mãe para com o pai deste meninozinho. Ela é muito agressiva, e isso explica muito o desfecho e o pensamento do filho dessa mulher para com ela. Mas eu gostaria que essa história fosse mais desenvolvida, não fosse colocada apenas como quadros. Pelo menos eu gosto mais de uma narrativa mais constante, mais evidente, não que a gente precise ficar preenchendo as lacunas o tempo todo. Mas claro, isso está longe de ser um texto ruim, muito pelo contrário, é um bom texto. E por isso vale a pena atribuir para A Porca, de Tânia Jamardo Félix, 3,5 asteriscos. Bom, é isso. Amanhã mais uma resenha dos 100 melhores contos brasileiros do século. Enquanto o vídeo não chega, curta esse vídeo e assine o canal. Isso vai ajudar bastante para que o Montado de Livros cresça mais um pouco e até mais.